A fé católica constrói histórias de amor, caridade e devoção em Nova Resende. Na segunda reportagem da série das igrejas de Nova Resende, vamos contar agora a história das igrejas de Nossa Senhora Aparecida. Esta é a igreja de Nossa Senhora Aparecida. Hoje, ela é fruto da promessa de uma devota da padroeira do Brasil. Sua construção foi determinação e custos exclusivos do marido dela. Um filho fala da emoção de frequentar a igreja sonhada pela mãe e realizada pelo pai. Aí é muita emoção porque foi a intenção da minha mãe construir a igreja da Aparecida. Quando destruíram a igrejinha que tinha na praça lá, aí nós, a família muito devota, meu pai, minha mãe. Aí ela tinha intenção, depois ela morreu, meu pai pegou para cumprir, essa intenção que ela tinha, ele construiu a igreja. Então a gente tem o prazer de estar aqui, porque foi a igreja que ele construiu, pedido da minha mãe, sabe? Dona Nica, a principal testemunha dessa história. Estava no primeiro tijolo e já me chamava, eu já vinha conversar com eles. E estou até hoje. Vamos voltar no tempo, onde começou a história da igreja de Nossa Senhora Aparecida em Nova Resende. Foi aqui, nessa praça, que foi erguida a primeira igrejinha em louvor a Nossa Senhora Aparecida. A escritura de doação para a área da construção da igreja de Nossa Senhora Aparecida é de agosto de 1912. Uma família, Evaristo Alves de Castro e sua esposa Rosenda Anacleto de Resende, passou o documento em 10 de agosto de 1912. Eles doaram uma casa com uma pequena área, a família de Júlio Ananias de Prado e Amélia Augusta do Nascimento. Assinaram a doação de um terreno um pouco maior em 25 de agosto de 1912. Ambas doações foram registradas no mês de novembro daquele mesmo ano. No dia 9 de novembro, o nome da igreja que consta para a transferência é a Igreja de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Dona Lila, uma vizinha da igreja, conta suas lembranças. Lembra, a gente ia na igrejinha, eu varria a igrejinha, limpava tudo, limpava o santo, tinha um santo lá. Ficava sentado na escada, a turma de mocinha, a porta da frente fechada, tinha do lado uma porta, então a gente entrava pela porta do lado. Ficava puxado com um trinco, né? A filha Magda lembra da porta sempre fechada e da entrada lateral. Na frente era uma porta redonda, aí tinha umas escadas assim, redondas, uma porta de 2 folhas assim. Mas nunca entrei, porque a vivia sempre fechada, com barbante. Aí eu tinha vontade de entrar, eu queria saber o que tinha lá dentro. Margot, que também passou parte da infância na vizinhança da igrejinha, conta o que lembra. Eu lembro de os escombros laterais para o lado de cá da rua, não do lado do seu Joaquim Mourinho, do lado de cá. E a igreja estava toda caída, tinha sinais de que aquilo era uma janela, a porta era da frente, mas muito tijolo, como se a igreja tivesse desmoronado para dentro. E uma mureta lateral nos 2 lados da igreja, mureta baixinha. Eu lembro que a gente não entrava, eu pelo menos nunca entrei. E a lembrança que eu tenho dela é isso. Cidinha fala da curiosidade infantil e da vida em torno da igreja. Mas nós brincávamos muito lá. A gente sentava lá na porta para brincar, ficava lá contando histórias. A gente ficava olhando pro buraco da fechadura lá, o altar lá dentro, com os santos tudo quebrado lá. E a gente ficava lá na igrejinha sentada lá e conversando, e escutando. Aquela porta toda trabalhada, sabe? Bem bonita. Não tinha, e na frente só tinha a porta grande e não tinha mais, e tinha escadinha redonda. Dona Rita, outra vizinha da igrejinha, confirma a história da sua filha Cidinha. O telhado dela era assim, era um ponto só. Atrás lá, atrás de cimento mesmo, estava acabando, estava bem caído, já as crianças brincavam lá de baixo. A cidade cresceu e demoliram a igrejinha em nome do progresso. A menina que viveu ali rabisca o que sua memória guarda. É, mais ou menos assim, ó.
assim, uma porta bem grande, e a porta era toda trabalhada, era aberta no meio, quer dizer, aberta no meio não. Duas folhas, né? Porta. Aí era assim, e aqui era assim, ó. É mais ou menos assim. Aí a escada, né? Tinha escadinha aqui, ó. Muitas pessoas, devotas da padroeira do Brasil, ficaram tristes com o fim da igrejinha. Uma destas devotas, Dona Margarida Olívia Baquião, pediu ao seu marido, Boaventura Baquião, que construísse outra igreja em homenagem a Nossa Senhora Aparecida. Dona Margarida não pôde ver seu desejo realizado. Ela morreu em 1980. Seu Ventura cumpriu a promessa com recursos próprios e construiu a igreja que ficou pronta em 1985. Por questões legais da diocese, não havia celebrações de missas na igreja. Se quiser celebrar missa nela, por causa que não tinha escritura, meu pai passou 4 anos sem celebrar missa aqui. Quando conseguiu dar a escritura da igreja, para poder celebrar missa, meu pai estava doente e não assistiu missa aqui. E foi ficando sem missa, sem nada, né? E o seu Ventura vinha aqui, ficava triste, chorava. Não participou nem de uma missa. Aí eles foram lá na fundação, ele estava internado lá. O padre Zé Luiz foi lá e levaram ele para conversar com o seu Ventura. Aí eles conversaram lá dentro de uma semana, o padre Zé Luiz arrumou os documentos da igreja. Aí da primeira missa que teve aqui, aí o São Osvaldo me entregou a escritura na hora da missa. Meu pai estava doente e não assistiu missa aqui. Então ficou isso na história, né? O padre Zé Luiz comentou o assunto. Nossa Aparecida é o seguinte, São Ventura que fez, terreno da prefeitura. Aí o Osvaldo era o prefeito e ele veio à minha procura para a gente chegar num acordo para aquele terreno em torno da igreja, para fazer aquela rua, porque aquele terreno era todo da igreja. E aí nós propusemos, entre algumas coisas, passar a igreja lá para Mitra, né? E aí ele concordou e tal, e até fizemos uma celebração lá, no dia dele me entregar a escritura do terreno. Antes eu combinei com o pessoal para eles escolher o conselho da comunidade, etc. Aí no dia da coisa, o Osvaldo me entregou a escritura da igreja. Falei, pois é. E então eu entrego aqui para o conselho, porque está por conta de vocês aí, né? Aí o povo assumiu. A construção da igreja de Nossa Senhora Aparecida foi no início dos anos 80. A família Baquião se envolveu com fé e coragem na promessa da matriarca Dona Margarida. Até mesmo os pedreiros foram escolhidos em família. Sr. Vitor Ricardo, os filhos Joel e José Ricardo tocaram a obra. E em 3 meses a igreja já estava pronta. Eu trabalhava com meu pai, eu e meu irmão, nós trabalhávamos 3 pessoas. Então foi rápido, uns 3 meses. E agora eles aumentaram ela, mas era só uma capelinha, né? Alvenaria, reboque, pintura, instalação de água, luz, fazia tudo. Tudo. Verdura. Nós fizemos a igrejinha Nossa Aparecida. A memória da família Baquião continua guardando fragmentos da história da igrejinha de Nossa Senhora Aparecida. Uma filha zela com carinho recorte de jornais da época. É coisa que meu pai deixou, né? Coisa que a gente tem um guardado, que ele nos ensinou, né? Ser católico e deixou esse relíquio para nós, para a família e para a cidade também, né? Esta foto antiga registra como era a área antes da construção da igreja. Esta região era conhecida como Ponta da Rua, ou Belo Horizonte. A parte urbana da cidade ainda não chegava até lá. As mudanças com o tempo dão nova cara para aquela parte da cidade. Em 1985, na inauguração, uma cerimônia foi celebrada em um altar na parte externa da igreja. Só a partir de 91, as missas puderam ser celebradas na igreja Nossa Senhora Aparecida. Este documento é a escritura de 22 de julho de 1991, entre o município e a diocese de Guaxupé. Regulariza a transferência da área da igreja para a mitra diocesana. Nesta época, o Sr. Osvaldo Baquião era o prefeito e o pároco, o padre Zé Luiz.
Uma permuta entre as partes possibilitou ainda a urbanização da região com aberturas de ruas e praças. Dona Nica doou parte de sua vida para cuidar da igreja. Ela abre, fecha, cuida de cada detalhe com carinho, fé e muita devoção. Teve 3 reformas. A primeira reforma foi aumentar a igrejinha. Sei. Das reformas, a maior foi a de 2004. Foram obras necessárias. A igreja foi ampliada para dar mais conforto e espaço aos fiéis que aumentavam a cada celebração. Em 2004, essa obra tinha algumas colunas dentro da igreja, né, que ia trabalhar com a colocação dos bancos, né, até mesmo de visualizar, né, de ver o altar. Fizemos uma ampliação, né, aumentamos um pouquinho, criamos uma sacristia, um banheiro, né, e alguns detalhes. As modificações em planta do jeito que a comunidade queria, né? A comunidade sempre participando e colaborando, festas e atividades sociais para gerar recursos e custear as despesas. A prestação de contas, notas fiscais e recibos da época comprovam os custos, rigor e organização da comunidade Nossa Senhora Aparecida, na prestação de contas à sociedade. Dona Nica sabe de cor e salteado todas as atividades religiosas e sociais que a comunidade pratica na Igreja Nossa Senhora Aparecida. Ela sempre esteve presente em tudo o que acontece lá. Tem de crisma, tem catequese infantil. A turma do cursilho faz também a reunião ali de casais. A turma que vai para o Presídio do Norte, eles saem dali, faz reunião ali, e o dia que eles saem de madrugada, eles saem da porta da igreja. Tem grupo de refeição. Casamento já temos noveno, mas está sempre movimentado, muito movimento. Na igrejinha a gente faz a celebração do batismo, que é a primeira parte do batismo. E faço parte coral também da igrejinha, nas missas todo domingo de manhã. Toda igreja tem um faz-tudo, um homem de boa vontade que socorre sempre cada emergência. O cano estourou, lá está ele. Tudo precisa que eu dou uma consertada, eu moro aqui mesmo perto. A luz, água, pão, precisa ali, nós dá um jeito. Na parte baixa da pracinha, que leva o nome da Dona Margarida Baquião, foi construído um salão para atividades da comunidade. Ela abre o leque para toda a comunidade, né? Não só para a comunidade Nossa Senhora Aparecida, mas também para a comunidade inteira de Nova Resende. A principal coisa lá que a gente dá preferência é para a igreja. Quando é movimento da igreja, se reúne lá, faz reunião, faz encontros, todos. E também dos PSF da cidade. Toda segunda-feira, o Terço dos Homens é uma celebração da fé e devoção a Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora, me ama, cuida do meu coração, da minha vida. A Capela Nossa Senhora Aparecida que acolhe toda segunda-feira o Terço dos Homens. É um momento de oração, é um momento de reflexão muito gostoso, onde as famílias e os homens vão, participam e empenham ali. Então, mas a igreja é muito importante para a comunidade, porque todo mundo participa, tudo que eu preciso aqui na comunidade, eles estão me ajudando, sabe? E é muito importante, o pessoal participa aqui